Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos iniciar uma jornada através do excelente livro de Apocalipse, o livro da revelação. Um livro precioso, misterioso, profético, que fala acerca de passado, presente e futuro. Eu tenho certeza que Deus vai falar coisas extraordinárias ao nosso coração. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Prepare para receber de Deus através da sua palavra. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura, depois uma breve explicação e aplicação para a nossa vida. O texto diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. A vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do teu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano do Rei da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Então vemos aqui 20 versículos, Apocalipse capítulo 1, de 1 a 20. Então, tema de hoje: a visão do Cristo glorificado para uma igreja em crise. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João durante o seu exílio na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus. Era um tempo de intensa perseguição romana do imperador, provavelmente Domiciano, que exigia adoração como Senhor e Deus, a sua própria pessoa aqui, no caso, Domiciano. As igrejas estavam enfrentando crises externas, perseguição, e internas, heresias, frieza espiritual e muitas sedições e facções. Deus não abandonou aqui seu povo. Ele revela a Jesus Cristo em sua glória soberana para consolar, corrigir e encorajar a sua noiva, a igreja do Senhor. Então vemos a origem
e o destino da revelação. Do versículo 1 ao 3, primeiro pontinho, a origem e o destino da revelação. É interessante que uma revelação precisa ter um propósito, e a palavra Apocalipse, Apocalipsis, no grego, significa revelar, tirar o véu. Não é um livro selado, mas revelado. Deus quer que entendamos os seus propósitos, o seu coração. Logo em seguida, vemos uma cadeia de transmissão divina. Aqui, a revelação vem de Deus Pai para Jesus Cristo para o anjo, o anjo para João, e João traz para nós, os servos do Senhor, a igreja de Jesus. Então, uma mensagem autorizada direto do trono de Deus. E aí vemos também uma bem-aventurança prometida. Há uma bênção tripla para quem lê, ou seja, o mensageiro, o proclamador, quem ouve, a congregação, aqui a igreja, e quem guarda, aquele que aplica e obedece às palavras desta profecia. Então, o Apocalipse, gente, não é um manual de curiosidades, mas um livro de compromisso com Deus. A bênção não está em decifrar cronologias, mas em obedecer os seus ensinamentos. Tema número 2, o tópico número 2, ponto 2, a centralidade de Jesus Cristo. Dos versículos 4 ao 8. Vemos uma saudação da Trindade, Deus Pai, aquele que era e que há de vir, ou seja, a eternidade e soberania de Deus sobre o tempo. Vemos o Espírito Santo aqui mencionado como os 7 Espíritos de Deus, simboliza a plenitude, a perfeição e a onipresença do Espírito Santo agindo em toda a terra. E vemos Jesus Cristo, que é apresentado por 3 títulos gloriosos aqui. A fiel testemunha, ou seja, ele cumpriu perfeitamente a missão que o Pai lhe confiou até a morte. Segundo, primogênito dos mortos, ele é o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado e imortal. A garantia da nossa ressurreição é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o soberano dos reis da terra. No auge da perseguição imperial, Jesus é declarado Rei dos reis, Senhor dos senhores, e César não tem a última palavra. Logo em seguida, do 5b ao 6, vemos a obra de Cristo por nós. Aquele que nos ama, diz o texto, ou seja, o amor de Cristo é a base de tudo, é um amor ativo, permanente, constante. Logo em seguida o texto diz, e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, ou seja, a cruz é o meio da nossa redenção. O sangue de Cristo nos lava de todo o pecado e nos liberta da culpa e do poder do pecado. E logo em seguida o texto diz, e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ou seja, em Cristo temos dupla dignidade. Somos da família real, reis, e temos acesso direto a Deus, ou seja, somos sacerdotes também. No versículo 7 vemos a promessa da sua volta. Sua vinda será visível, pessoal e universal. Será um dia de triunfo para os salvos e lamento para os que o rejeitaram. Terceiro pontinho, de 9 a 20, para finalizar, a visão do Cristo glorificado. O cenário está no versículo 9. João era um companheiro na tribulação e não um espectador distante. A revelação vem para quem está disposto a sofrer com o povo de Deus, com a sua igreja, com o seu povo. Do 12 ao 16, vemos a aparição de Jesus, gloriosamente. João se volta e vê a figura central da visão, Jesus no meio dos candeeiros. É interessante que cada símbolo tem um significado espiritual e real. Primeiro, as vestes talares, no versículo 13, uma roupa de juiz e sacerdote, Jesus aqui julgando e intercedendo pela sua igreja. Depois, no versículo 14, os cabelos brancos, fala de eternidade, pureza e sabedoria divina. O antigo de dias, que é um outro título também de Deus. Depois, no 14, vemos também olhos como chamas de fogo. Aqui nós vemos a onisciência penetrante. Ele tudo vê, inclusive a realidade interna das igrejas. Nada está oculto diante dos seus olhos. Versículo 15, vemos os pés de bronze. Aqui vemos firmeza e juízo. Ele pisa e julga o mal com força divina. Depois, no versículo 15, vemos a voz como o ruído de muitas águas, uma voz poderosa, autoritária.
que se impõe sobre todos os ruídos desse mundo. E no versículo 16 vemos a espada afiada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, ele julga com os pensamentos, julga as intenções do coração, é com a sua palavra que ele corrige e defende a sua igreja. E logo em seguida, no versículo 16, o rosto como o sol, uma glória, um esplendor, uma majestade divina, é o Cristo transfigurado em glória eterna. Versículo 17, ele cai como morto, encontra-se com a santidade e glória absoluta, uma consciência esmagadora da própria indignidade, João aqui no caso. E depois, no 17 ao 18, vemos o toque gracioso e a palavra de conforto. Jesus não deixa João prostrado, ele toca, conforta e revela a sua identidade. Ele diz, não temas. E não temas é uma palavra de graça para o coração aterrorizado. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, ou seja, Jesus é eterno, é o alfa e o ômega. Aquele que vive, estive morto, diz o texto, mas eis que estou vivo para todo sempre. O centro do evangelho é Cristo, e a morte não pôde retê-lo. E no final ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. A perseguição e a morte não têm a última palavra. Aí vemos o último ponto, o significado dos símbolos, do versículo 19 ao 20, né? As coisas, o quarto ponto aqui, quarto tópico, as coisas que tem visto, ou seja, a visão do Cristo glorioso que aparece aqui no capítulo 1. As que são, é a situação atual das 7 igrejas, que ainda vai ser ensinada aqui para você, dos capítulos 2 e 3, que representam a igreja de todos os tempos e de todos os lugares. E as que hão de acontecer depois destas, ou seja, os eventos futuros relacionados aos fins do tempo, capítulos 4 até o final do capítulo 22 de Apocalipse. E o mistério dos candeeiros e das estrelas está no versículo 20. Os 7 candeeiros de ouro, ou seja, as 7 igrejas, a igreja é portadora da luz de Cristo no mundo, e as 7 estrelas, que são os anjos ou os mensageiros das igrejas. Muitos interpretam aqui, seguindo como vários eruditos, né? Como aqui esses mensageiros das igrejas, os anjos, como pastores e líderes da igreja, que estão na mão de Cristo. Ele os sustenta, protege e dirige, que é também a minha visão de os anjos ou mensageiros da igreja. As 7 estrelas, provavelmente está se falando dos pastores e líderes da igreja do Senhor. Então, concluindo tudo que nós falamos e aplicando para a nossa vida, para a igreja perseguida, vemos aqui um consolo. Jesus não é um mártir morto, mas um rei vivo e glorioso que caminha no meio da sua igreja. Ele a sustenta, mesmo em meio ao sofrimento. Para uma igreja negligente, correção, seus olhos de fogo veem tudo, sua palavra afiada julga o nosso pecado e a nossa tibieza, nossa frieza. Terceiro, para toda a igreja, vemos Deus chamando-nos à fidelidade, com a visão de um Cristo glorificado, que nos ensina a adorá-lo, a confiarmos em seu poder, a cumprirmos a nossa missão como reis e sacerdotes, sabendo que o soberano dos reis da terra está conosco até o fim. Então, nosso destino final é esse, que a visão do Cristo do Apocalipse 1 mude a nossa perspectiva. Quando olhamos para as crises com os olhos da carne, nos apavoramos, mas quando as enxergamos à luz do Cristo glorificado, que segura as estrelas nas suas mãos, encontramos coragem, esperança e motivação para seguirmos firmes no Senhor. Amém? Quero terminar orando pela sua vida. Pai, nós concluímos o primeiro capítulo hoje, pela graça de Deus, nessa linda jornada através do Apocalipse. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e aplicarmos a Tua Palavra no nosso dia a dia. Pai, que possamos ter essa visão gloriosa de quem é Jesus, que a Tua igreja seja sarada, curada e liberta, com uma visão gloriosa do Cristo, que é o centro de todas as coisas.
Senhor, liberta o cativo, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, manifesta o teu poder, ajuda-nos, ó Deus, a adorarmos esse Cristo maravilhoso e sermos portadores da sua luz, por onde quer que possamos ir. Que o Senhor traga a resposta, o milagre, a bênção, a tua presença abençoadora, gloriosa, sobre cada filho teu, Pai, aviva a tua obra, aviva o teu povo, que possamos continuar firmes e fortes, com a visão do Cristo glorificado no nosso coração, na nossa vida, e que possamos refletir esse Cristo extraordinário, maravilhoso, através das nossas vidas, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Não esqueça de apertar aqui no link de descrição, tem todas as informações do nosso ministério, informações para a contribuição, o endereço da igreja, os horários de culto, as nossas informações gerais de tudo aquilo que você precisa saber com relação ao nosso ministério. Também deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, o que Deus falou no seu coração, da onde você está nos assistindo, qual é a cidade, seu nome completo, ou qualquer pedido de oração. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.